Shiva Shambho, eu sou Gayan do projeto Yoga Sem Fronteiras, acolhendo você que está aqui agora comigo na luz do Divino Ser. Antes de começar o nosso vídeo, eu gostaria de fazer um esclarecimento e deixar duas sugestões. O esclarecimento é que, para aqueles que acompanham o nosso canal, estão cientes que toda quinta-feira nós realizamos uma live. Só que na live da semana passada houve tanto problema de intermitência no sinal da internet que comprometeu o conteúdo, porque as falas ficaram cortadas, picotadas. Então nós optamos hoje de, em vez de realizarmos a live, gravarmos este vídeo que postaremos no horário das 18h15. Este é o esclarecimento. As duas sugestões. Primeira sugestão. Todos esses conteúdos que nós gravamos, e são 3 vídeos por semana, terças, quintas e sábados, você pode receber diretamente no seu e-mail, que é muito mais cômodo. E para isso basta você cadastrar. Abaixo na descrição nós deixamos um link que abre uma página para cadastro. Então você passa a receber diretamente no seu e-mail os conteúdos que aqui nós compartilhamos. E nós usamos exclusivamente para isso. A segunda sugestão. Nós também temos um grupo no WhatsApp, que é o grupo Yoga Sem Fronteiras, onde nós, além dos vídeos, nós também postamos outros conteúdos, comunicados. Então você pode participar desse grupo. Também na descrição abaixo nós deixamos o link para que, se for a sua vontade, você possa, por livre adesão, entrar no grupo do WhatsApp. Isso posto, vamos ao vídeo. Um homem bastante modesto, de vida bastante simples, porém de coração igualmente puro e generoso, morava às margens de uma grande floresta. E ele vivia como coletor de lenha, uma vida de extrativismo de lenha nessa floresta para vender na aldeia. E com isso ele tinha uma vida bastante simples, em termos de recursos, para manutenção da sua família. Levava uma vida muito modesta. Um dia passa por sua casa um peregrino, no seu manto laranja. Era um yogi que estava em peregrinação. E ele, com coração generoso, cheio de compaixão pelos seres, ele chama aquele peregrino, aquele yogi, e lhe oferece alimento, água, hospedagem. O yogi aceita o alimento e a água, mas não a hospedagem, porque ele estava realmente em peregrinação, caminhando. E ao partir, o yogi diz para aquele lenhador: vá mais fundo na floresta, penetre mais na floresta, vá além de onde você até hoje foi, vá mais fundo, bem mais fundo. E tendo dito isso, ele partiu. Aquele homem, o lenhador, ficou a refletir nas palavras do yogi e pensou: esse é um homem santo, é um homem divino, deve haver algum fundamento nesse conselho que ele me trouxe. Às vezes foi o próprio Senhor, próprio Brahman absoluto, Ishvara, Shiva, quem
colocou esse homem na minha vida para me trazer uma mensagem. Isso deve ser um sinal divino. E aí ele deliberou em penetrar na floresta além de todo o limite que ele já havia atingido no seu ofício de extrativismo, né, de coletar lenha para vender na aldeia. E assim ele fez. E foi penetrando, penetrando, né, transpôs todos os limites conhecidos da floresta, onde até então ele havia estado, e foi andando, penetrando, penetrando, e eis que ele acha uma mina de cobre. Ao encontrar essa mina, obviamente, ele passa a fazer o extrativismo da mina de cobre e sua vida muda em termos materiais. Ele vive um estado de opulência que até então ele não conhecia. Pôde construir uma nova casa para sua família, pôde dar mais conforto, um alimento mais farto, enfim. E com isso ele ficou muito feliz, muito satisfeito, muito realizado. E ali se acomodou naquela vida, explorando aquela mina de cobre. Mas eis que um belo dia, tempos depois, reaparece aquele mesmo yogi. E ele reconhece o yogi. Novamente acolhe o yogi, alimenta, oferece água, hospedagem. E o yogi, ao partir, novamente fala com ele. Que bom que você encontrou a mina de cobre, mas não pare aí. Vá mais fundo, penetre mais na floresta. Vá além, bem além de onde se encontra a mina de cobre. E assim, ouvindo, acolhendo os conselhos do grande yogi, aquele homem decide penetrar além ainda da mina de cobre, onde estava a mina de cobre. E ele vai penetrando, penetrando, a floresta imensa, passando por lugares onde ele nunca houvera estado, penetra até que ele encontra uma mina de prata. E aí a vida dele realmente se transforma, porque ao explorar a mina de prata ele se torna um homem rico, realmente muito rico. E assim ele fica muito feliz, né? A vida dele prospera de forma extraordinária e muito tempo se passa, ele já feliz, acomodado, com aquela vida que ele estava levando, já bastante idoso, mas eis que um dia novamente aparece o yogi. Ele reconhece o yogi, chama o yogi, novamente alimenta o yogi, oferece hospedagem, oferece recursos financeiros ao yogi, que o yogi não aceita, obviamente, e conta para o yogi da sua vida próspera, da sua felicidade. E o yogi diz para ele, mas não pare aí. Não pare. Vá mais fundo. Penetre mais na floresta. Vá até onde você nunca sonhou ter ido. Penetre mais. Vá mais fundo. E aí o homem falou, o que pode haver nessa floresta a mais? Mas como aquele homem santo havia lhe dito aquilo, ele decide um dia ir além, muito além de todos os limites sonhados e penetra mais e mais na floresta. E eis que ele encontra uma mina de ouro. E ao encontrar a mina de ouro, ele se torna um homem absolutamente próspero, rico, o homem mais rico de toda aquela região. Vá mais fundo. O que essa história quer passar para nós?
nós devemos sempre penetrar mais. Essa metáfora, essa parábola fala do conhecimento, das possibilidades de conhecimento. Que nós devemos sempre penetrar um pouco mais. Que nós nunca devemos ficar satisfeitos ou acomodados no nível de conhecimento que nós adquirimos. Nós devemos sempre ter a ousadia de ir além, de penetrar mais, de perceber aquilo que ainda não nos foi possível perceber. Porque sempre há um ponto além. Sempre há algo mais profundo a ser percebido. E para que se faça esse processo, é preciso que nós vençamos o nosso comodismo de achar que nós já temos o conhecimento suficiente ou que já atingimos um estágio satisfatório. É preciso ir mais. É preciso penetrar mais. Claro que essas 3 minas aludidas na parábola, cobre, prata e ouro, elas são símbolos que podem ter inúmeras interpretações, inúmeros significados. Nós gostamos de entender esses 3 símbolos, essas 3 referências ao cobre, à prata e ao ouro, como sendo o cobre o nosso conhecimento das coisas exteriores, em adquirir conhecimento do mundo, da ciência, explorar as possibilidades de conhecimento das coisas como elas são no mundo, filosofia, sociologia, ciências, enfim, ampliar cada vez mais a nossa capacidade cognitiva, abrir um vasto campo semântico. Isto é a mina de cobre. A mina de prata poderia representar quando nós, não satisfeitos com o conhecimento da ciência, o conhecimento concreto, nós damos um salto, nós vamos além, penetramos mais na floresta e passamos a adquirir o conhecimento espiritual. Então a mina de prata é o conhecimento espiritual, que é um conhecimento que está além dos limites da possibilidade de conhecimento concreto, científico, que é um conhecimento bem mais profundo. E a mina de ouro? E o que seria a mina de ouro? A mina de ouro seria a realização do ser. Porque a mina de prata é o conhecimento do ser ou da espiritualidade. A mina de ouro é a realização do ser ou da espiritualidade. Porque é uma diferença muito grande entre conhecer sobre o ser e realizar o ser. E o que é importante, o estágio que devemos atingir é da realização do ser. Esse é o ouro. E é muito interessante porque o ouro, ele é incorruptível. E mesmo a prata, quanto nós trabalhamos com a prata, e eu trabalhei muitos anos como ourives, trabalhava com prata, e a prata, mesmo a prata, ela reage a certos ácidos, ela escurece, mesmo o ácido úrico do corpo escurece a prata. Algumas pessoas, ao usar prata, a prata escurece, mas o ouro não. O ouro, ele é totalmente estável, ele é nobre. Por isso que o ouro é tão valorizado. O ouro não é passível de oxidação. Ele não reage com outros elementos e se corrompe. Ele é incorruptível.
Então, por isso que ele representa a realização do ser. O estágio da realização do ser é um estágio onde não há mais corrupção, onde não há mais perdas, né? Que seria o estágio da iluminação. Seria adentrar na consciência búdica, na consciência crística. Isso é o ouro espiritual. E é esse ouro espiritual que nós devemos buscar. E para isso nós precisamos penetrar cada vez mais. Nós não devemos nos sentir satisfeitos no sentido de nos acomodarmos aos estágios já atingidos. Por mais que nós tenhamos avançado, né, em conhecimentos do mundo e nos conhecimentos espirituais, não nos paralisemos, não nos permitamos estarmos estacionários. Vamos um pouquinho mais. É preciso penetrar um pouco mais, né? Precisamos entender que sempre há algo mais profundo por trás de cada coisa. Entendendo, inclusive, que a vida é um grande livro dos sinais. A vida é uma parábola em si. Toda a existência é uma parábola. Logo, todos os acontecimentos são metáforas que nos querem fazer ver coisas mais profundas. Então, nunca olhemos para a coisa, mas olhemos através da coisa. É isso que faz um homem sábio. Um homem meramente inteligente, ele olha para as coisas. O homem sábio olha através das coisas. Esta é toda a diferença. Então é preciso ir mais fundo. O Mestre Jesus, né, Samana Jesus, Shiva Jesus, teve uma vez que ele se encontrou com os doutores da lei, com um doutor da lei especificamente, justamente naquele momento em que ele nos traz a parábola do bom samaritano, né? Então, ao ser provocado por aquele doutor da lei, e ele questiona o doutor da lei sobre o que ele entende, né? Porque o doutor da lei pergunta o que ele deveria fazer para herdar o reino dos céus. Aí Jesus pergunta, faz uma contra-pergunta. O que está escrito na lei? Como tu lês? Esse como tu lês de Jesus é fantástico. Porque o importante não é o que ele está vendo ali, né? O que está escrito ali, e sim como ele lê. Porque é como nós fazemos a leitura do grande livro da existência é que faz a diferença. Então não é o que nós vivemos, é como lemos aquilo que vivemos. E a que ponto isto pode nos levar em termos de ampliação consciencial. Então não é o que está escrito, é como tu lês. Nesse ponto, Mestre Jesus, né, Samana Jesus, é extraordinário. Como em pequenos detalhes nós vemos a amplitude de um ser, né, crístico manifestado aqui no planeta Terra. Então nós temos que ir mais fundo, até atingir o ouro espiritual, que é a realização do ser. E realização do ser não é conhecimento do ser, e sim algo que transcende todo o conhecimento. É a unificação com o todo. É a vivência direta do estado divino em nós mesmos. É a melhor parte. É a parte que não nos pode ser tirada. O ouro não pode ser tirado, porque o ouro é incorruptível. O ouro não se desgasta, não se decompõe, não oxida. Isso nos faz lembrar de outro momento de Samana Jesus, quando ele aqui esteve corporificado, que ele estava na casa dos amigos Lázaro, Marta e Maria, né, na aldeia de Betânia,
quando ele, ao chegar de surpresa, Marta, irmã de Maria, as duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, Marta, né, corre para arrumar a casa, fazer comida, naquela agitação, naquela ansiedade toda laboriosa para organizar tudo, correndo para lá e para cá. E Maria simplesmente esquece de todo esse plano laboral e se joga aos pés de Jesus e passa a beber da luz de Samana Jesus, né, que estava ali, a própria manifestação crística ali no planeta. E Maria simplesmente se rende e fica aos pés de Jesus. E Marta, incomodada, né, admoesta Jesus a que faça com que sua irmã ajude nos trabalhos da casa. E Jesus responde para Marta: Marta, Marta, tu te sobrecarregas de muitas atividades, de muitas preocupações, mas somente uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe pode ser tirada. Esse é o ouro espiritual. Nós temos que escolher a melhor parte, aquela que não nos pode ser tirada, que uma vez adquirida é patrimônio espiritual indelével. Esse é o ouro espiritual, é a realização do ser. Então nossa jornada, não importa quantas vezes tenhamos que voltar ao plano da materialidade, por quantas encarnações nós tenhamos que passar, em quantas estações nessa longa viagem nós tenhamos que descer, não importa quão longa seja essa peregrinação, mas nós temos que ter o propósito, o alvo supremo, a autorrealização, encontrar o ouro espiritual. Porque uma vez encontrado o ouro espiritual, ele não mais nos pode ser tirado. E ele é a melhor parte. Então, gratidão a você que está aqui conosco no nosso canal, compartilhando dos nossos conteúdos, que possamos seguir semeando sementes de luz por caminhos de paz. Yoga Sem Fronteiras, espiritualidade livre para consciências libertas. Shiva Shambhu.